Pai, eu te agradeço por me dar a oportunidade de fazer essa gravação. Obrigado, Senhor, pelos meios tecnológicos que tu proveste para que essa gravação possa ser escutada em todo o mundo. Te peço, Senhor, principalmente pelos que tu me deste, por minha esposa, por meu filho e por toda a família na qual eu nasci. Te peço que essa mensagem possa trazer a eles esperança, possa trazer a eles alento, e mesmo quando eu não esteja fisicamente próximo deles, Pai, que tua palavra permaneça cumprindo o propósito pela qual tu a enviaste. Muito obrigado, Pai. E eu te peço que algum dia tu me permitas ver o fruto de todo esse trabalho. Pelos méritos do meu Salvador, Yeshua. Amém. Amor tan sufrido, mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Neste capítulo 4 de Eclesiastes, veremos qual seria o resultado de viver com a perspectiva debaixo do sol, quer dizer, nos focando somente no efêmero deste mundo. E no versículo 1, Salomão começa dizendo: Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. Por isto eu louvei os que já morreram, mais do que os que vivem ainda. E quando Salomão ele observa toda a violência e toda a maldade que diariamente nós vemos, então Salomão percebe que era mais felizes os mortos que os vivos. E esta é uma perspectiva que existe quando pensamos que não há mais além deste mundo e que tudo o que vale a pena estar aqui no passageiro, nessa terra. Porém, ao observar tanta maldade que existe na terra, chega um momento em que nós podemos chegar a pensar que realmente a vida não vale nada e que seria melhor morrer. E ter esse pensamento pode produzir na pessoa um espírito de suicídio, e sobretudo nos nossos dias, onde se dá muito mais entre os jovens, né, e há uma idade cada vez mais curta, as idades dos jovens, pois vivem cada vez mais coisas, né, e podem chegar ao momento em que nada surpreende mais os adolescentes. E no versículo 3, Salomão disse: E melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então, se tua perspectiva está debaixo do sol, pois é exatamente o que irá te passar. Irá te passar o que disse aqui. Ai, que bom que os que já morreram já se livraram de toda essa opressão, de toda essa roubalheira, de todo esse mal que é na terra, né? Ou os que nem sequer já tenham nascido ainda, e entre muitos jovens existe a filosofia de algo assim já comum, né? O pensar que não vale a pena ter filhos, né? Que não vale a pena se casar para ter filho, para que eles não venham a sofrer nesse mundo. E se nós alimentamos ainda mais esta forma de pensar, então se chega a um ponto de querer justificar, por exemplo, o aborto, se justificar o suicídio ou incluso uma renúncia à paternidade. Por quê? Porque a paternidade está menos de moda no mundo em que nós vivemos atualmente. Ou seja, que se casar, ter filho é cada vez mais antiquado. E por quê? Pois porque a perspectiva do mundo é cada vez mais secular, é cada vez mais a humanidade se foca na perspectiva debaixo do sol, cada vez mais o ser humano se torna mais materialista, tem sua visão somente posta neste mundo onde a grande maioria não tem a consciência da eternidade. Então, se somente você está pensando neste mundo e só está vendo as injustiças, as carências, as enfermidades, as situações difíceis em que estamos vivendo, a roubalheira, toda injustiça, pois isso pode justificar, por exemplo, o aborto, mais uma vez. Vai justificar que, ai, pobre bebê que vai vir a este mundo para sofrer. Então, para o bebê não vir sofrer nesse mundo, é melhor abortar essa criança. É melhor acabar com sua vida antes que ele nasça neste mundo de injustiça. Porém, se tivermos uma visão mais além do sol
e entender que cada ser humano é um potencial divino eterno, é um potencial de louvor, de propósito, de bênção para outras pessoas, se tivermos a mesma perspectiva de que Deus tem de cada ser humano, pois então o aborto, o suicídio, o viver sozinho ou sem pensar na família, pois seria totalmente impensável. Porém, como a perspectiva humanista está debaixo do sol, por isso vemos por aí essas declarações. Então, Salomão, no capítulo 4, no versículo 3 disse: é melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as mais obras que se fazem debaixo do sol. Também vi que todo o trabalho e toda a destreza em obra traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Versículos 4 e versículo 5. Ou seja, que a vaidade e a aflição de espírito é não poder desfrutar. E isto é outra coisa terrível, porque vivemos em uma situação tão difícil, e principalmente aqui no Brasil, onde a corrupção abunda, onde a impunidade também abunda, né? Há muita violência, pois nem sequer se pode desfrutar tranquilamente do trabalho ou dos bens que adquirimos, das prosperidade, porque se alguém chega a ter muita prosperidade, pois já tampouco você também pode desfrutar, né? Você já não pode pensar em comprar um carro que você queira, a casa que você queira, né? Você já não pode viver de maneira que você quer viver, porque isso desperta a inveja, isso desperta a cobiça, e isto incluso é muito perigoso. E aí entra, por exemplo, o tema do sequestro. Porque imagina o terrível, né? Pelo que vai dizer aqui no versículo 5. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Ou seja, estão para os que a pessoa pode pensar, ok, se tudo é vaidade e aflição de espírito, então para que está trabalhando e acumulando grandes fortunas, se nem sequer você pode desfrutar deles? Ou, porém, você pode pensar, pode fazer, porém com aflição de espírito, com segurança, todo dia aí ao teu redor, com várias pessoas dentro da tua casa. Por quê? Porque você não pode viver abertamente. E isto é exatamente o que se passou com o rei Ezequias, que mostrou todos os seus tesouros a governantes de Babilônia, em Isaías capítulo 39. Qual foi o resultado de que o rei Ezequias mostrara aos governantes de Babilônia todos os seus tesouros? Em gratidão de que ele mandaram cartas quando Ezequias estava doente, a ponto de morrer, né? Os reis da Babilônia, os governantes de Babilônia mandaram cartas para o rei Ezequias, lhe desejando melhoras. E qual foi o resultado de tudo isto? Pois pela cobiça, depois de uns anos, terminaram subindo a Jerusalém, a casa de Judá, e levaram todos os tesouros do templo à Babilônia. E é por isso que o profeta Isaías exortou o rei Ezequias, dizendo que ele havia feito uma loucura por ter mostrado todos os seus tesouros e que isso produziu a inveja nos babilônios. Né? Produziu a cobiça, e isso foi uma aflição de espírito para Ezequias e para todo o povo de Judá. E eu li por aí um artigo que diz que tem e tem muita razão em dizer que nós devemos ter cuidado com o que nós publicamos e, sobretudo, agora com este avalanche das redes sociais. Nós temos que ter sabedoria do que nós publicamos nas redes sociais, pelo que disse aqui em Eclesiastes capítulo 4, versículo 4 e 5. Também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Então, agora com todo este avalanche das redes sociais, né, esse artigo que eu li em relação a isto, diz que devemos ter muito cuidado com o que ostentamos ou que nós podemos estar aí publicando no Facebook. E nós vemos diariamente pessoas que estão aí publicando suas fotos de momentos de lazer, né, de tudo que estão vivendo aí. Então, estão aí colocando fotos das suas viagens, as fotos das suas últimas aquisições, ou dos pratos, né, de super comidas exóticas, né, de sapatos de marca que compraram, de roupas famosas, de marcas famosas. Ou seja, todo o tempo estão aí pessoas presumindo, e sabemos que muitos não fazem isso com o desejo de presumir, né, de querer ostentar,
porém, simplesmente para estar aí compartilhando sua vivência. Porém, o que é que isto gera? Pois isso vai gerar inveja, e não somente gera inveja, senão pode gerar até uma insegurança, né? Pode ser até inseguro. Então, devemos usar as redes sociais de maneira sábia. Eu, particularmente, uso minhas redes sociais para estar publicando unicamente estudos bíblicos, já que é um meio extraordinário. Então, assim que tenhamos simplesmente sensibilidade e prudência na hora de compartilhar nossos trabalhos, nossas aquisições. Também não podemos cair em outro extremo do que vai dizer o versículo 5 de Eclesiastes 4. Também isto é vaidade e aflição de espírito, o tolo cruza suas mãos e come a sua própria carne. E possa ser que alguém diga, bem, sabe que mais? Para não levantar inveja, para não despertar a cobiça alheia, né, para não trazer sobre mim insegurança, pois eu não vou fazer nada. Né? Eu vou me limitar, eu vou cruzar os braços, pois com isto você está comendo a tua própria carne, ou seja, que você está consumindo a ti mesmo, você está prejudicando a ti mesmo, e qual é o equilíbrio entre os versículos 4 e 5? É o que vai dizer o versículo 6 de Eclesiastes 4. Melhor é a mão cheia com descanso. Ou seja, para não presumir, para não estar aí ostentando, não para querer estar bem com os demais, né, impressionando os demais, porque esta é uma das razões pelas quais às vezes as pessoas trabalham, já têm o suficiente, já têm o necessário, porém é vaidade e aflição de espírito que quando você aumenta os bens, pois você vai aumentar aqueles que consomem, e quando você já está em um certo nível de status econômico, pois você já tem que dar uma certa imagem, já tem que mostrar uma certa aparência. Por quê? Porque é a corrida do rato, né, dentro do globo. É a corrida do camundongo que se faz naquelas bolinhas. Então, o que mais vale é o que disse aqui a continuação do versículo 6, que disse no começo, é melhor a mão cheia de descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Então chega a ser irônico, né, se ficarmos obcecados com querer acumular cada vez mais riquezas, trabalhando e trabalhando, sem separar um tempo para descansar e sem separar um tempo para dedicar à família. Porque de nada nos serve todas as riquezas deste mundo se ficarmos sozinhos. E deixamos aí escapar momentos preciosos com nossa família, com nossos seres queridos, né? O poder desfrutar o crescimento dos nossos filhos é muito, ou não poder, é muito triste. E por algo Deus nos mandou repousar um dia específico da semana, para que não esqueçamos de que Ele é quem nos sustenta, de que Ele é quem nos provê de todas as coisas. Versículo 7 de Eclesiastes 4 disse: Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é sol, que não tem ninguém, nem tampouco filho nem irmão, e contudo não cessa seu trabalho. E também seus olhos não se satisfazem com riqueza, nem diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem, também isto é vaidade e enfadonha ocupação. Ou seja, que aqui está falando de uma suma importância, né, de não perdermos o foco. Sempre ter bem claro o propósito do nosso trabalho e não somente dedicarmos a acumular bens materiais, sem refletir aonde iremos passar ou aonde iremos parar com todo esse esforço da nossa vida. E a parte final do versículo, desse capítulo 4, perdão, é a chave para aqueles que gostam da individualidade. Fala da importância de estar acompanhado, e mesmo que você tenha já ouvido esse ditado popular que diz melhor sozinho que mal acompanhado, veremos que, de acordo às Escrituras, realmente é verdade. Melhor estar sozinho do que acompanhado. Porém, melhor acompanhado que sozinho, e o princípio deveria ser melhor bem acompanhado do que sozinho. E também com os versículos seguintes, nós podemos derrubar alguns dos argumentos que em ocasiões geram temor que os jovens têm com respeito ao compromisso de casamento, argumentando que podem se manterem sozinhos e que seriam incapazes de manter alguém mais. Porque a perspectiva bíblica é que é muito mais otimista nesse sentido e nos fala da grande bênção que tem uma companhia, ok? Uma companheira, um companheiro. Além do mais, a companhia não somente está focada na relação de um homem com a mulher,
ok? Também se aplica a relações entre companheiros de escola, companheiros de trabalhos, amigos, etc. Por exemplo, nos estudos, qual é a melhor opção? Você estudar sozinho ou você estudar na companhia de outra pessoa? Né? Porque pelo menos com outra pessoa você pode comentar o tema que você está estudando e aí descobrir se algo em você está equivocado no teu pensamento. Então, é melhor a interdependência do que a dependência ou a independência. E vimos nos estudos anteriores de Eclesiastes os três níveis de maturidade. Vimos que o nível de maturidade não está dependendo todo o tempo dos demais, assim como os bebês, que para tudo depende de um adulto, depende dos demais porque não podem fazer nada por si mesmos. Depois falamos de um tipo de nível de maturidade que seria a independência. Não depender dos demais para nossa própria satisfação, não depender de nada nem de ninguém para que nós mesmos nos esforçamos em suprir nossas necessidades, ou seja, suprir minhas necessidades físicas e espirituais, né? Não tenho que jogar a culpa em demais, né? Não tenho que depender dos outros e tem uma oração tradicional que se faz ao terminar de comer dentro do judaísmo, depois que estamos saciados, depois que estamos fartos de comer, e é uma oração que se chama Birkat Hamazon, ou a benção pelo sustento, e essa é uma oração judia que disse: Senhor, não me permitas que dependa de doações. Não me permita, Senhor, que dependamos de doações, de empréstimo de seres mortais, não, senão somente dependemos da tua mão boa, rica, ampla e aberta. Ou seja, entender que minha provisão, que meu sustento, que minha satisfação somente depende de Deus e é minha responsabilidade buscá-la. Tampouco eu posso me alimentar da fé de outras pessoas. Tampouco eu posso me beneficiar do esforço de outro. E é como, por exemplo, fazer exercício, ou seja, eu não posso praticar, eu não posso pedir a alguém que faça exercícios por mim. Por quê? Porque eu mesmo tenho que fazer. Eu não vou receber benefício nenhum alguém praticar exercício por mim. Eu mesmo tenho que cuidar da minha saúde, e isso se aplica também ao âmbito da fé. Eu não posso dizer, olha amigo, olha amiga, você estuda por mim, você ora por mim. É muito típico escutar pessoas que dizem, olha irmão, por favor, ore por mim, né? Você que está mais próximo de Deus, ora por mim. E temos que ter muita sensibilidade e muita humildade em dizer, claro que sim, por suposto que vou orar por ti, por suposto estamos chamados a orar um pelos outros, porém você também tem que fazer a tua parte. Cada um tem que alimentar e edificar a sua própria fé. Então assim que aqui nos versículos finais, né, nos versículos anteriores está falando justamente que desses três níveis de fé dos estudos passados, e nesses versículos seguintes vai falar que a companhia é superior ao individualismo. No versículo 9 de Eclesiastes 4, ao versículo 11, disse: Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. E para entendermos melhor esse texto, vamos a Deuteronômio, capítulo 32, versículo 30, que diz: Como poderia ser que um só perseguisse 1000 e dois fizesse fugir 10.000, se a sua rocha os não venderá e o Senhor os não entregará? Ou seja, que aqui está se falando de que dois podem com 10 vezes mais que um. E um exemplo claro disso nós encontramos quando o rei Saul, né, e Davi se uniram em combate para lutarem a favor de Israel. Em 1 Samuel capítulo 18, versículo 16, perdão, em versículo 17 diz: Sucedeu, pois, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumento de música. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi aos seus 10 milhares. E isto é muito alentador, porque, sobretudo, para aqueles que têm o temor de ter amizades ou contrair um casamento,
Porque enquanto ao casamento é muito importante consultar a pessoa antes de iniciar qualquer coisa, para que os pontos de vistas, né, de ambos se completem, se complementem e, sobretudo, porque o homem e a mulher veem as coisas tudo de um ângulo diferente. E existe uma menção no Talmud que disse que o homem sozinho é semelhante à mão direita sem a mão esquerda. Porque imagine você, se você é uma pessoa destra e de repente você perde a tua mão direita e agora você tem que fazer tudo com a tua mão esquerda, que é difícil, né? É muito difícil. Então, de acordo com a tradição judaica, assim é uma pessoa sozinha. E é por isso que Deus disse que não era bom que o homem estivesse só, far-lhe-ei uma ajuda idônea, e é bom ter outra pessoa nos perguntando, né? Porque eu tenho aprendido muito através das perguntas que me fazem, né? Porque está aí interatuando, tem me despertado o interesse de estar investigando a Bíblia. São através das perguntas que fazemos nossos estudos, que eu me dedico mais a estudar. Então é muito bom para os que estão casados, né, ter e levar uma consideração levar em consideração a sua esposa, né, que nos dá a sua perspectiva, porque a perspectiva de uma mulher é diferente e completa a perspectiva do homem. Então, é bom, os frutos são mais, né, quando existem dois ou três, né, quando estão unidos. Porém, é que Deus multiplica o fruto e o potencial quando há o quê? Um trabalho em equipe. Por quê? Porque Deus ama a comunhão entre irmãos. Deus ama a unidade e o contrário a isso, Deus aborrece e abomina a divisão. Porque Deus é um Deus de unidade, é um Deus de comunhão, e quem é que divide? Quem é que faz com que se separem? Quem é que coloca o joio no meio do trigo? Pois é o inimigo. Quem divide? E Yeshua é quem une. Yeshua é o que veio derrubar a parede de separação, né? Porque antes de ir à cruz, Yeshua orou dizendo: Pai, eu te peço que eles sejam um, como eu e tu somos um, Pai. Porém, o que é que rompe a comunhão entre irmãos? Pois são os ciúmes, são as invejas, porque onde há inveja, onde há ciúmes, né, toda hora perversa, toda obra perversa, toda obra diabólica, e é por isso que nessa corrente de estudo das raízes hebraicas da fé, de estar estudando as Escrituras, devemos ter muito cuidado com a atitude que nós temos. Se temos a atitude de dividir, de estar aí discutindo todo o tempo um com os outros, ou se temos a atitude de unir, uma atitude de nos complementarmos, de ajudarmos uns aos outros, porque isto dependerá o fruto e o potencial que iremos ter. Então, Eclesiastes capítulo 4, versículo 12 disse: E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebrará tão depressa. Ou seja, que um cordão de dobras, se você observa os laços, né, ou as cordas que se usam, por exemplo, os alpinistas, essas cordas consistem em 3 cordas entrelaçadas que são muito difíceis de se romper, a menos que se separem. Então é complicado, e se a gente aplicar isso de uma maneira espiritual, seria o mesmo que tomar uma pessoa, ou seja, de amigos, amigas, companheiros ou esposos, né, sendo duas das cordas, e o terceiro, ou seja, se une uma mulher e um homem, são 2 cordas, e o terceira corda, segundo o judaísmo interpreta aqui esse versículo, é o próprio Eterno. Essa terceira corda está representada por Deus. Então, por isso disse que se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebrará tão depressa. Versículo 13: Melhor é a criança pobre e sábia do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais ademoestar. Porque um sai do cárcere para reinar, enquanto o outro que nasce em seu reino torna-se pobre. E aqui, quem será este menino pobre e sábio que foi melhor que o rei velho? Pois aqui é uma referência, segundo o judaísmo, a José Sonhador, que era muito jovem e aparentemente não tinha nada a oferecer. Porém, que ao sair da prisão, ele mostra a sabedoria que Deus lhe deu ao interpretar o sonho de Faraó e aconselhar Faraó no que Faraó devia fazer. Isso está em Gênesis capítulo 41, que eu vou ler para vocês, versículo 33 ao versículo 40, que disse: Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores
sobre a terra e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E juntem toda a comida desde os bois, né, desde os bons asnos que vêm, amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para que os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este a quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior que tu. E também podemos pegar o exemplo de alguém nécio, né? Por exemplo, o rei Nabucodonosor, a quem Daniel lhe advertiu que se arrependesse dos seus pecados. Então, aqui em Eclesiastes capítulo 4, versículo 14, disse, porque um sai do cárcere para reinar, enquanto o outro que nasce em seu reino torna-se pobre. Versículo 15, vi a todos os viventes andarem debaixo do sol, com a criança, a sucessora que ficará no seu lugar. Nem tem tido o povo que foi antes dele, tampouco os que lhe sucederam se alegrarão dele. Na verdade, que também isto é vaidade e aflição de espírito. Ou seja, que por mais bem que a pessoa tenha reinado ou governado alguém, sempre haverá um momento em que este rei será esquecido. E também podemos tomar como exemplo, outra vez aqui, é o José Sonhador, que apesar da grande bênção que foi para os egípcios, chegou o tempo em que os egípcios esqueceram de tudo que José havia feito pelo Egito. E o mesmo fato de que Deus chegue a nos usar poderosamente, mesmo que isso aconteça, e nós nos foquemos em que as pessoas nos admirem, se o vemos com a perspectiva debaixo do sol, essa bondade de Deus em nos usar para levar a sua mensagem, para transformar a vida de alguém, isso se transforma em vaidade e aflição de espírito. Por quê? Porque quantas pessoas já me escreveram, que disseram que aqui nós somos o máximo, e que benção, irmão, pelos seus estudos, que sabedoria, agradecendo assim com uma atitude super impressionante. Porém, de repente, ao dia seguinte, já se converteram em nossos inimigos. Então, se nós aqui estivéssemos fazendo as coisas, se eu estivesse fazendo as coisas junto com minha esposa para as pessoas, para ficar bem com as pessoas aí, pois eu garanto que já havíamos jogado a toalha. Porém, o fato de eu entender que tudo o que fazemos aqui é para o eterno, ou seja, tudo que nós fazemos aqui para ele será em vão. Por quê? Porque ele é o único a quem nós devemos ter o desejo de receber a recompensa. E isso nos ajuda a continuar e enquanto vivamos aqui nessa terra, possamos seguir e seremos, pois, uma bênção. Então, depois de estudarmos esses primeiros 4 capítulos de Eclesiastes, que nos falou da vaidade, né, da vida debaixo do sol, pois então vamos pedir para aquele que está mais além do sol, que nos dê esta visão, que nos dê esta perspectiva eterna das coisas para a qual podemos nos alegrarmos, mesmo em momentos de aflição e em momentos de adversidade. Pai, eu te agradeço por este dia, eu te agradeço, Senhor, por nos permitir estarmos aqui estudando a tua palavra, que tudo tem feito, Pai, tu tem feito tudo perfeito, tudo lindo, tudo maravilhoso, e que ao final, Pai, que somente na eternidade será tudo permanente, onde tudo será um gozo perpétuo, um gozo eterno. Porém, enquanto aqui nesta vida, que quase tudo é rotineiro, quase tudo aqui é chato, é monótono, que nós nos contentamos, Pai, e que passemos a prova de viver cada dia o máximo, de viver de maneira equilibrada, né? Plantando para a eternidade. E, Pai, investindo no que nunca perecerá, no que será eterno, no que sempre frutificará. Ajuda-nos, Senhor, a contar nossos dias de tal modo que agreguemos a nossas vidas sabedoria. Bendito sejas tu, Pai, por este milagre de nos ajuntar, de nos fazer entender que é melhor dois do que um cordão de 3 nós não se rompe tão fácil e fará fugir a 1000 e a 2 a 10.000.
Bendito sejas tu, Pai, em nome e pelos méritos de Yeshua. Amém. Aquí el Señor es mi pastor, confiaré y no temeré. Él es mi fortaleza y mi canción. Él es mi Dios, Él es Señor, eterno amor, mi dulce Salvador. Te daré gracias, mi Señor, tu nombre invocaré, cantaré alabanzas a mi Rey, con júbilo diré y gritaré a Sion, grande es en ti el Santo de Israel. Caminaremos en tu luz, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén palabra del Señor. Venid naciones y subid al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Te daré gracias, mi Señor, tu nombre invocaré, cantaré alabanzas a mi Rey, con júbilo diré y gritaré a Sion, grande es en ti el Santo de Israel.
desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Quiero cantar.